Em primeiro lugar, o gnosticismo teve vários revivals, né, durante a história, né? O que a gente vive hoje é mais um deles ao longo da história. Agora, o que é interessante é essa coisa de ele ser assim o motor por trás do desenvolvimento tecnológico agora da era digital, né? Então, é a ideia de que você vê o gnosticismo transpassando, né, a física, né, com a mecânica quântica, né, que só confirmaria aquela suspeita secreta de que o universo realmente é defeituoso, é caótico. Deus joga o jogo com dados, né, no universo, e como isso acabou se esgueirando na biologia, com a coisa do DNA, teoria da informação, cibernética, até chegar à motivação do desenvolvimento digital, essa ideia da virtualidade, né, da realidade, certo cyberespaço, que de certa forma isso está permeando a nossa vida, né? Então o gnosticismo, é claro, esse gnosticismo pode ter esse pé tanto na alquimia quanto na cabala, né? Porque são formas de teurgia. É uma forma, o homem criar tecnologia, ele está como tentando reencenar o processo de criação desse cosmos supostamente feito por Deus, né? O homem tenta reviver isso, né? Não digo imitar Deus, né? Querer parecer ser Deus, né? Mas ele tenta também ou uma forma de se adaptar a esse mundo ou uma forma de escapar desse mundo. Então isso é bem colocado. Você tem ou esse gnosticismo cabalístico ou gnosticismo alquímico. Você tem esses dois lados, né? Então eu vejo assim muito no campo da biologia, a teoria da informação, a questão do código, né? A virtualização da realidade, a digitalização da realidade. Quando você vê lá o Zuckerberg, né, falando que esse será o futuro, né? Você reviverá uma festa à distância, né? Os seus amigos estão na festa, eles vão compartilhar pelo Facebook e você vive essa festa à distância, né? A ideia de que você não vai mais viver essa realidade, né? Você vai viver uma realidade digitalizada. Então é como se criasse um mundo que se tornaria uma espécie de realidade aumentada, né? É mais do que realidade virtual, né? É uma realidade aumentada, em que você teria, por exemplo, diante de você interfaces nos fatos mais banais da sua vida e você clicasse as opções. Assim como a tecnologia em si, também quando o gnosticismo transpassa, né, a ciência, você tem duas opções: ou ela vai servir para engenharia social, controle e dominação, ou como uma forma de libertação, né? Então esse é que eu acho que é o desafio que está colocado diante dessa coisa de transpassar o gnosticismo na ciência. O Baudrillard é interessante, acho que é o grande exemplo dessa coisa transdisciplinar, né? Porque ele começou como um semiólogo no campo da linguística, né? Aí tendeu para o marxismo, o materialismo histórico, dialético, né? O pensamento marxista aí nos anos 60, 70, e depois ele descobriu que a dialética não move, o mundo é por oposições. Aí vem o viés gnóstico, que começa a entrar no pensamento dele da crítica ao marxismo, ao pensamento dialético, que na verdade o pensamento com a própria realidade trabalha por oposições, choque de oposições que não se conciliam. Não há um salto dialético, né? Nunca haverá. E aí vem essa incrível reflexão sobre o mal, a transparência do mal, né? Então o Baudrillard, ele próprio já confessou, né, desse viés gnóstico cátaro, né, como francês. Então acho que é o melhor exemplo, né, como ele conseguiu trabalhar com elementos do gnosticismo sem ser doutrinário, né? Então trabalhando conceitos como reversibilidade simbólica, o mal, o simulacro, o conceito de simulação, hiperrealidade, que no fundo tem origem platônica, é um neoplatonismo, né? O que ele chamava de disneificação da realidade, de você ver uma cidade como Campos do Jordão que se produz como um cartão postal, né? É um processo de disneificação que no fundo está lá certos conceitos gnósticos que ele conseguiu passar pelo pensamento acadêmico, né? Então isso confirma uma ideia de que o gnosticismo ele é tão assim permeante, né? Porque ele é principalmente uma atitude, ele é um tipo de posicionamento crítico
ou uma predisposição psicológica a uma certa visão crítica da realidade, né? Que não é só uma crítica da realidade, é uma crítica ontológica da própria realidade. Vamos dizer assim, metafísica, né? O que é a realidade? Parece que o tempo inteiro o Baudrillard, porque a ciência ela sempre pensa no aspecto funcional, pragmático, como as coisas funcionam, tá? E Baudrillard não, o que são as coisas, tá? Então é uma crítica metafísica. Onde você vê uma crítica metafísica, você vê a possibilidade dessa mitologia gnóstica entrar como um drive, né? Um motivador da crítica. Historicamente, é aquela coisa de uma constelação de fatores, né, que cria um sincronismo. Parece que o gnosticismo foi assim, o que melhor traduz o espírito da época, né? Que eu vejo da modernidade, essa coisa, por exemplo, você pega lá A Multidão Solitária, um livro clássico da sociologia. Então, a Multidão Solitária do David Riesman, tá? Que multidão cria solidão, que já estava no própria pintura expressionista com o grito, né, na arte, né, do Edvard Munch, lá o grito, aquela situação, aquela ambiência desértica, né, inóspita, que está lá o homem gritando, tal, e David Riesman, que quase décadas depois vai descobrir que de fato a multidão gera solidão. Então essa condição de você se sentir estrangeiro numa grande cidade só, né, isso cria condições de se aproximar-se essa mitologia gnóstica, que a mitologia gnóstica é a mitologia do exílio. E parece que é como o homem se traduz, né, nessa multidão solitária. Então é por isso que eu vejo assim, a tecnologia, então, a digitalização da realidade, o lance da realidade virtual dos anos 90, né? Todo aquele frisson, né? O cyberpunk, tal. Então tudo isso criou uma constelação, um espírito de época que atraiu roteiristas, produtores, diretores a se interessar por essa mitologia, que você vê no século XX, desde a descoberta dos evangelhos do Mar Morto, Nag Hammadi, houve uma explosão no meio acadêmico, né, história, arqueologia, em discutir que pela primeira vez estava em contato com fontes primárias, né, do gnosticismo. Você só tinha fragmentos, né, ao longo da história de fontes primárias. Ali você tinha uma biblioteca, né, de fragmentos, mas uma biblioteca que tinha uma visão de uma coisa que sempre foi assim meio controversa, né? Os gnósticos pareciam assim meio sociedade secreta. Ninguém levava a sério muito essa discussão. Então é uma conjunção de fatores, né? Então eu vejo o gnosticismo, ele casou muito bem com essa mitologia contemporânea. E essa mitologia contemporânea, ela começou da Pulp Fiction, da cultura pop de livros de bolso, o Weird Tales, né? Esses contos de ficção científica de Pulp Fiction, né? Que os super-heróis, né, toda essa coisa dos anos 40, 50, que foi num crescendo, que traduziu essa mitologia, e hoje finalmente Hollywood descobre isso. O Baudrillard, ele fala dessa coisa do neoplatonismo, né? Ele retoma que essa coisa do neoplatonismo como uma realização irônica de Platão, né? Porque ele achava que era o mundo das ideias e aquele imperfeito, mas de repente com o hiperrealismo, o mundo das ideias está se realizando aqui de uma forma irônica, né? Então essa aporia, né, entre os neoplatônicos e gnósticos, né? Quer dizer, na verdade, para os gnósticos, o ideal platônico ele está se realizando de uma forma irônica, né? De fato, ironicamente, esse mundo aqui está se tornando a cópia do mundo ideal, né, de Platão. Quer dizer, as críticas de Plotino, né? Ironicamente, Baudrillard está se realizando. Esse mundo está virando o mundo perfeito das ideias, realizado através da mídia, através da cultura das imagens e tudo mais, uma forma que é o que ele chamava de hiperrealidade, que é quando o simulacro ele substitui o mundo real. Ele chamava de crime perfeito. Era o crime perfeito, né? O desaparecimento da realidade e a substituição pelo simulacro. A realidade como, ao mesmo tempo, aquela coisa que ou é partícula ou é onda, né? Você tem a realidade como, ao mesmo tempo, você tem como os gnósticos colocavam, a imperfeição, a criação criou
um cosmos imperfeito, mas ao mesmo tempo há um padrão, há uma recorrência. Ao mesmo tempo é partícula e ao mesmo tempo é onda, tá? Isso cria digamos assim, acho que uma teia ontológica dos fatos. Os fatos estão conectados, né? Quando a gente fala aqui do revival do gnosticismo, tem certos momentos que cria uma constelação e os fatos se conectam. Então você tem fractas, né, que estão reproduzindo um espírito de época, um todo, né? Então isso tem muito a ver com o que eu chamo de parapolítica, né? O mídia, né, um contínuo midiático, como podendo produzir esse espírito de uma época e uma situação em que as mônadas, né, se conectem e comecem a criar uma constelação de acontecimentos, tá? O que tem essa coisa da recursividade, por exemplo, as profecias autorrealizáveis. É um exemplo disso. Então você fala que uma coisa vai acontecer e ela acontece. Quer dizer, quando você vê aquela coisa, você tem sociologia, por exemplo, essa questão ontológica da sociedade como a espiral do silêncio, por exemplo. Se começa a falar para você, olha, Havaianas todo mundo usa, né? E se você começar a acreditar nisso, todo mundo vai usar. E aí a coisa se realiza. E fez você acreditar, o que eu chamo de espiral do silêncio. Quem não usa Havaiana fica quieto, vergonha. Ou então você vai negociar com a realidade e começa a usar também, porque você acha que está todo mundo usando. Então é aquela coisa da realidade como uma consensual. Essa questão da produzir a realidade a partir de fractas, né? Uma situação fractal de que a realidade seria uma ilusão consensual. Isso lembra muito o William Gibson. É dessa forma o cyberespaço. Quer dizer, se a própria realidade poderia ser isso também. Um consenso de que tem uma mesa aqui na minha frente. Até eu falo com meus alunos, quando eu trabalho com semiótica, né? Os princípios, né, de semiótica. Que para a semiótica não existe a mesa, existe o signo da mesa. E os alunos começam a pirar, mas eu estou vendo a mesa, não é concreta? Sim, cada um de nós está tendo uma visão fragmentada dessa mesa, a princípio pelos pontos de vista diferentes, todo mundo nessa sala. Mas há um consenso que existe um objeto chamado mesa na nossa frente, embora todo mundo esteja vendo apenas uma parte da mesa. Se eu vejo essa parte da mesa, por que eu chamo aquilo de mesa? Porque deve ter havido algum consenso anterior para que eu chame aquilo de mesa. Tá? Ontologicamente você poderia pensar que a realidade é uma ilusão consensual. O cismo é mais um desses exemplos de transdisciplinaridade, né, que você vê aqui no campo da área de comunicação. Enviado ainda para uma visão especializada, positivista, particularista, né, fechada em seu próprio suposto objeto, né? Ainda está muito reticente, muito fechada para o transdisciplinar. Ainda sabendo que a área de comunicação é fetiche, é ilusão, é sedução. Você está lidando com elementos assim mentais, elementos psíquicos, não palpáveis, né? Então uma área como a comunicação que deveria ter tudo para ser transdisciplinar, ela não é fechada. Então ela acha que tem um estatuto ontológico, um determinado objeto que se separa de todos os outros, tá? Agora, se a mídia na verdade é um contínuo midiático, então ela lida com arquétipos, com mitologias. A gente sabe que a força do arquétipo e da mitologia são formas, pensamentos, elas têm vida, né? Vamos dizer assim, isso até nos próprios atores, né? Quando vão encenar certos personagens, você percebe que um determinado personagem tem uma carga psicológica que parece que ganha vida própria, como é o caso do Coringa, né? O Coringa é um caso de um arquétipo muito forte e parece ser recorrente, que personagens que experimentaram esse personagem tiveram alguma repercussão na sua vida pessoal. O Coringa lá dos anos 60, até esqueci o nome do ator, que ele não levava a sério. Ele era um ator que veio do campo da comédia e ele não levava... Também porque o Batman dos anos 60 era... praticamente uma comédia. Gênero camp, né? Era camp. Ninguém levava a sério aquilo ali. Só passou a ser sombrio, né, a partir do Tim Burton, né, uma visão mais sombria do personagem, e aí vem a força que já era forte lá no tempo dos quadrinhos, né, do Coringa. Então, como mito, como arquétipo, não é apenas uma simbologia, né,
Se ela tem vida, é porque tem uma forma de pensamento muito viva, né? Hoje a função da mídia é aumentar a repercussão dessas formas de pensamentos. Então você tem um filme como Branded, por exemplo, que mostra numa guerra publicitária de marcas o que ocorre no mundo astral. As marcas têm vida própria, elas estão se degladiando como monstros, né, que estão se enfrentando nesse plano astral com reflexos na humanidade, né? Então é muito sério isso. Quer dizer, acho que ainda a área da comunicação ela tem que pensar de uma forma transdisciplinar os fenômenos midiáticos, tá? Porque, é claro, essa questão das formas de pensamento já existe no campo das relações pessoais. Você percebe pessoas que absorvem sua energia, outras pessoas que doam, certas situações você fica de baixo astral, outras situações você entra e fica de alto astral. Isso é até reconhecível nas situações de relações pessoais, mas na área de mídia e comunicação isso passa ao largo, né? E você vê todo esse dispositivo tecnológico sendo usado para ampliar e irradiar para todo o planeta formas de pensamento, né? Então o sincromisticismo é a discussão de como essas formas de pensamento elas não só criam uma realidade sincrônica, como justamente essa ilusão consensual que eu estou dizendo, né? Então, a partir desse contínuo midiático alimentado por essas formas de pensamento, você pode criar essa ilusão consensual de que, por exemplo, existe uma mesa aqui na minha frente. Isso se chama mesa, tá? E como é que eu acredito que isso se chama mesa? Porque, de repente, essa mesa foi imbuída de alguma forma pensamento mítica muito forte. A mesa genitora, a mesa, a origem, né? Alguma coisa assim que vai alimentar essa opinião pública. Então acho que ainda tá para... Você pega, por exemplo, só pegar o exemplo no livro Nosso Lar, a série, né, o Nosso Lar, do Allan Kardec, se não me engano é no livro Os Mensageiros, que trata da paisagem no mundo do umbral na época da Segunda Guerra Mundial, tá? De que você tinha no mundo do umbral falanges, né, de entidades que estavam em contato com o mundo material, físico, influenciando os espíritos aqui encarnados a fazer coisas, quer dizer, assim como em cima, também embaixo. As lutas estavam nos dois níveis. Aquele filme Ink, por exemplo, mostra isso, né? O mundo seria o equivalente a umbral dominado por um grupo neofascista que o papel deles é alimentar o medo, a angústia, o desespero dos encarnados, porque assim eles se alimentam nos sonhos. Eles absorvem essa energia para eles próprios se manterem lá naquele mundo e manter aquela organização viva. Então é aí que é o fenômeno do sincromisticismo e da parapolítica, que eu vejo esses dois conceitos como... E de resto, né, o livro clássico Despertar dos Mágicos, do Lewis Powell, o Despertar dos Mágicos mostram como o movimento nazista, né, na Segunda Guerra Mundial foi mais que um movimento econômico-político, foi religioso, esotérico, haviam magos ali por trás, eles estavam trabalhando com uma, vamos dizer assim, uma tecnologia, psicotecnologia astral, eles estavam mexendo com forças ali que envolvia essa questão de formas de pensamento e tudo mais, uma forma incipiente ainda. Ali estava iniciando as mídias de massa, as grandes estratégias midiáticas, que depois os Estados Unidos chamariam de teoria hipodérmica, estavam sendo assim gestadas ali naquele momento, que é o que vai marcar a mídia até hoje, né? Tipo assim, na jornada do herói, você tem assim, o herói, o Batman, né? Todo herói tem que ter um personagem que traga ele para a realidade. Então o Coringa, você tem o Pícaro, né? Que normalmente é o companheiro bem-humorado, desastrado do herói, que de certa forma faz ele voltar para a realidade. Agora o Coringa é a sombra, é a sombra do Batman, né? É o que faz o tempo inteiro ele trazer ele para a realidade e mostrar a hipocrisia da justiça a qual o Batman serve, né? Quer dizer, você está vendo uma sociedade hipócrita, né? Então, um não consegue viver sem o outro. Não consegue. Então, daí esse fascínio, é um fascínio pelo mal, né? É interessante isso. O mal, a Igreja Católica criou o mal como a figura do demônio, não é isso, né?
É o mal como o erro, o caos, a falha. É interessante como na criança adora o mal, né? Não as entidades malignas, mas, por exemplo, o perder-se, o jogo, o ficar tonto, girar, essa coisa de estar perdido, situação caótica, né? Tem o Huizinga, né? O Homo Ludens, né? Que é um livro clássico dessa área, ele discute muito isso, né? A questão, o apego à criança ao mal, né? Entre aspas, né? A falha, o erro. E isso é que é divertido. Não é uma performance para ganhar, né? É o errar, né? Ali no caminho. Então eu vejo muito no Coringa essa ressurgência dessa coisa infantil que para o gnóstico é a nossa origem. Ali na infância é quando havia ainda de mais puro dessas conexões com a luz interna que vai se perdendo, né, ao longo do tempo, né? Então o Coringa reedita isso. É mais interessante o Coringa do que o Batman. O Batman é o agente da realidade, vamos dizer assim, no triângulo edípico, né? É o pai, né? O Coringa é a mãe, você é a criança. Quer dizer, nós somos apegados à mãe, à nossa origem, porque é para lá que nós vamos, para o mundo demiúrgico do pai, né? Então daí eu vejo essa fascinação por esses personagens, né, como o Coringa, que de fundo eu fascino pelo underground, pelo loser, pelo derrotado, né, personagens como do Charles Bukowski, né, Barfly, sabe, esses errantes, vagabundos, mendigos que têm uma puta sabedoria, né? Uma guerra psíquica entre os políticos e tal. Você vê que tem uma cidade lá no Pará, esqueci, no interior do Pará, que é só centros de Umbanda. Codó, exatamente. Tem o Bita do Barão, que é o grande pai de santo lá, que serve a família Sarney, e é frequentado por grandes políticos. Os políticos vivem nessa cidade de Codó, né? Então você tem essa... Isso está para ser pesquisado ainda, né? Está para ser levantado o que de fato ocorre, que a gente tem documentado isso como Despertados Mágicos, alguns livros em relação à política internacional. Agora, a brasileira é um lance pesado. Parece que ficou bem ativa na morte do Tancredo, né? Isso, se falava assim de tambores batendo durante todo o período que ele estava internado, até ele morrer. Né? E o Sarney assumir que é a família Sarney é o grande cliente desse cara. E é sabido, né, que é frequentada por muitos políticos de peso nacional. Bom, a questão final, né, que de tudo isso, né, que você fala, a gente fala de cinema, gnosticismo, cinema trabalhando com esse simbolismo, para que tudo isso? Tá? Claro, em primeiro lugar, para produzir grana, né? Isso é popular, as pessoas têm um apelo a isso, elas querem grana, isso dá bilheteria, né? A mitologia gnóstica é muito imagética, eu acho, é muito dramática. Ela parece um gigantesco sci-fi, uma space opera. Acho que os irmãos Wachowski foram os que mais conseguiram traduzir até aqui, imageticamente, iconograficamente, essa mitologia gnóstica. Mas é claro, tem uma outra questão, quer dizer, ou ela serve como veículo de alienação, o que é um paradoxo, porque o gnosticismo em toda a história sempre teve do lado no underground, no submundo, contestando os poderes, né? Sempre foi anarquista, ou revolucionário, ou contestadora, e agora servindo o grande capital hollywoodiano, né? Muitos autores consideram isso um paradoxo. Como Hollywood foi instrumentalizar um tipo de filosofia tão libertária assim, né? Quer dizer, é claro, é uma forma de atrair e manter as pessoas presas à tela mental que Hollywood cria para as pessoas. O desafio da pesquisa de cinema e gnosticismo é até que ponto o cinema pode servir para a gnose. O cinema hoje está criando dispositivos como 3D, 4D, estados imersivos e tudo mais para você ser preso, cada vez mais ser aprisionado pela imagem, se sentir dentro dela, tá?
Então a questão como já colocava lá os teóricos dos anos 60 de cinema, de você conseguir um distanciamento, sabe? Refletir, pensar sobre a imagem, tá? Que é a questão da gnose. Até que ponto o cinema, ir a uma sala de cinema, assistir a um filme, pode proporcionar um momento de gnose. Desafio que eu acho atualmente, pelo menos para mim, né? Pesquisa de cinema e gnosticismo. Até você tem nos Estados Unidos um movimento que pensa nisso, mas pensa num aspecto ainda muito cura, autoajuda, ainda nesse sentido, de se assistir um filme e ter motivação para a vida, sabe? O filme como levantar a moral, né? Levantar o pensamento positivo, assim, um aspecto motivacional do filme. Isso, as empresas já fazem isso como técnica motivacional, né? Então a questão é o cinema como algo subversivo, que a gnose, pelo menos na minha opinião, a gnose ela é essencialmente subversiva, né? Como o cinema, não sei se eu estou conseguindo explicar, não em termos de conteúdo. Eu vou ver um filme sobre a revolução e eu me torno um revolucionário. Isso é pensar ainda em termos hipodérmicos, né? Eu vou imitar o que eu estou vendo. É a experiência do filme. Tanto os aspectos de percepção, da forma, o trabalho com câmera, efeitos especiais, o alinhamento da forma e conteúdo, tá? Às vezes filmes que não tem nada a ver com mitologia, com gnosticismo tal, pode te impactar e levar para esse momento de gnose. Não precisa ser necessariamente um filme gnóstico, tá? Tipo, um Matrix pode produzir gnose, né? Ou de repente um filme como a Fazenda do Barulho, Funny Farm, pode te levar a produzir gnose, filme de sessão da tarde, né? Então isso tem a ver com o local, a ambiência, o fato de você ser pego de surpresa ou não. Em geral a gente assiste um filme já sabendo o que vai acontecer, porque a gente se orienta muito por gêneros, por críticos. Então é aquilo que eu falei, né? Você tem sinalização, informação e comunicação. Ainda o cinema está no campo da sinalização e da informação, tá? Mas ainda há muito pouco comunicação. Vai te fazer pensar um processo irruptivo, né? Quer dizer, Matrix, pelo menos na minha experiência pessoal, 3 filmes causaram esse tipo de mal-estar, né? Que é o Beleza Americana, Matrix e Show de Truman. Realmente é o desfecho, né, do Beleza Americana, que é filme assim que você tem que sair incomodado do cinema, tá? Que é todo um processo também de você averiguar nos dias posteriores o quanto esse mal-estar está se estendendo e como está de alguma forma entremeando na sua vida. Esse é o desafio atual. Já se pesquisou bastante de cinema e gnosticismo, agora era de cinema e gnose.